Bom dia a todos e a todas, eu venho com mais um webinário educativo e hoje a FXCM ela vai falar sobre a alavancagem e as chamadas de margem. Antes de tudo, é importante lembrar que a negociação com moedas, de divisas, ela pode ter um alto nível de risco. Então, você não pode colocar em jogo um capital que você não poderia perder. Nesse webinário de hoje a gente vai falar da alavancagem, da margem e no final a gente tem alguns conselhos, uns pequenos conselhos para dar. Em relação à alavancagem, bom, a alavancagem é utilizada no trading para negociar com o capital mais importante, que é aquele capital que você pode investir. Mas isso aumenta seus riscos, da mesma forma que pode aumentar seus ganhos, isso aumenta também seus riscos de perda, de maneira muito importante. Normalmente é um fator que conduz muitos traders ao insucesso. Por quê? Porque isso aumenta o estresse. Porque você sabe que você está exposto a uma possibilidade dupla, uma possibilidade de ganho como de perda bem importante, dependendo do nível de alavancagem que você escolheu para a negociação. Aqui eu trago um exemplo de alavancagem, né? De como calcular a alavancagem. Por exemplo, você tem uma conta de trading de $2.000 e você deseja negociar utilizando o índice, o S30. Bom, o S30 está cotado atualmente a 25 mil pontos, vamos supor, logo da abertura da sua ordem. E você deseja criar uma posição de $1 por ponto. Como isso pode ser calculado? Você tem a fórmula, né, que corresponde à cotação do ativo vezes o preço da posição dividido pelo capital, que é igual ao efeito da alavancagem. Então, no caso do problema, a sua alavancagem ela pode ser calculada desta maneira. Os 25 mil pontos, correspondente à cotação do S30, vezes $1 por ponto, que dá $25.000. Esses $25.000, que é relativo à exposição, ele vai ser dividido pelo capital, né? Pelo capital, pelo dinheiro que você tem na sua conta de trading. Então, fica $25.000 dividido por $2.000, que dá a taxa de alavancagem de 12,50. Abrindo uma posição de compra ou venda a $1 por ponto, você tem uma posição 12,5 vezes mais importante que o seu capital empregado. Então, o efeito de alavancagem, no caso dessa negociação, é de 12,5. Aqui nesse gráfico você vai ver a porcentagem dos traders que ganharam em função da alavancagem utilizada. Então, a gente vê que temos 40% para um efeito de alavancagem de 5 por 1, né? E 17% para um efeito de alavancagem de 25 por 1. É aquilo, você fica exposto a um risco bem mais alto, né, de perda. Obviamente, você vai ter um ganho, se você ganha, você vai ter um ganho considerável, mas o risco de perda é também considerável. Então, a rentabilidade ela diminui de 40% a 22% quando o trader utiliza uma alavancagem superior a 10 por 1. A margem, em relação à margem. A margem é uma parte do seu capital que é utilizada para manter uma posição aberta, né? Se a gente utiliza o exemplo anterior, vamos supor, você dispõe de uma conta de trading de €2.000 e você deseja negociar o euro com o dólar americano. Para abrir uma posição de 50 mini lotes, né, temos $5 por pip, 10 euros de margem por mini lote são bloqueados, o que representa
500 euros, ou seja, 25% de seu capital empregado, 2.000 euros. Então, sua margem utilizada é de 25% e a sua margem utilizável é aquilo que resta, no caso, 75%. Nesse caso, 500 euros são bloqueados para manter sua posição aberta e em caso de chamada de margem, você perderá no máximo 1.500 euros, que é o correspondente à margem utilizável, né, os 75%, no caso de derrapagem, por exemplo. O que é uma chamada de margem? Uma chamada de margem é aquela chamada que vem assim que sua margem utilizável chega a zero. Nesse caso, a sua posição é automaticamente fechada e somente resta a margem utilizada como capital, aqueles 25% do caso. Um exemplo de chamada de margem. No caso de uma compra utilizando o euro por dólar americano de 50 mini lotes, no caso 5 dólares por pip, com um capital de 2.000 euros, a sua margem utilizada, que é aquele montante reservado para manter sua posição aberta, é de 500 euros. Você pode, então, perder nessa posição 1.500 euros, que corresponde a 75% do capital. Dessa forma, sua posição será automaticamente fechada, se você perde os 1.500 euros. Porque, no caso, a margem utilizável chegou a zero. Então, aquilo que chamamos uma chamada de margem, né? Sua posição, a sua margem utilizável chega a zero e sua posição ela é automaticamente fechada. Então, será 500 euros restantes de capital disponível, que corresponde à margem utilizada logo da compra do euro sobre o dólar. Ainda sobre a margem, aqui a gente tem um exemplo de uma mudança de margem de 10 euros por mini lote a 20 euros por mini lote, devido às eleições presidenciais americanas. Entre 4 de novembro a 7 de novembro de 2016. Ainda continuando com o mesmo exemplo de mudança de margem de 10 a 20 euros por mini lote. Nesse exemplo, a margem necessária ela foi dobrada. Então, a margem que era inicial de 10 euros, a gente multiplica por 2 para dar 20 euros. Então, sua margem, ela apresentará 500 euros, que foi a margem utilizada anterior, e o coeficiente multiplicador, que no caso é 2. No caso, sua margem apresentará 1.000 euros. Nesse caso, 50% do seu capital. Do capital empregado inicialmente, que foi de 2.000 euros. Sua margem utilizada é de 50% e sua margem utilizável é de 50%. Então, nesse caso, 1.000 euros são bloqueados para manter a sua posição aberta e em caso de chamada de margem, você perde no máximo 1.000 euros, se você tiver uma derrapagem. Alguns conselhos em relação à alavancagem. Como mostrou o nosso gráfico anteriormente, quanto mais riscos tomamos numa negociação, mais estaremos expostos. E o gráfico mostrou bem que existe uma taxa de traders que acabam perdendo mais em função da exposição ao risco. Então, o conselho que damos é utilizar uma alavancagem inferior a 5 para você poder ficar seguro. E em caso de perda, você não ter grandes perdas e conservar no mínimo 30% da sua margem utilizável. Em caso de dúvidas, não hesite em nos contactar, tá? Por e-mail ou por telefone. Aqui estão os detalhes do nosso contato e até logo!